Paz do Senhor para os irmãos. Iremos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD do quarto trimestre de 2021, cujo tema é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Lição de número 5, cujo tema da revista é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Bem, irmãos, o objetivo da lição de hoje é ressaltar que Jesus Cristo, e este crucificado, como diz a lição, é o centro da mensagem cristã. Vamos destacar a centralidade da pregação de Paulo, que era o Cristo crucificado, a mensagem da cruz e o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, que Paulo ele centralizava a sua pregação em Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ele pregava sobre isso. Era o ponto central de sua pregação. Vamos elencar as expressões que Paulo usava em sua doutrina, em suas pregações e suas mensagens. Expressões-chave que ele sempre usava em suas cartas, que ele usava em suas mensagens, seja nas pregações ou em suas cartas, como eu falei. Vamos pontuar também os efeitos que essa mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, tinha sobre as pessoas, tanto para os que aceitavam quanto para os que não aceitavam a mensagem da cruz, o sacrifício do Senhor Jesus para nossas vidas. A lição vai mencionar que nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado, seria o Filho de Deus. Para os judeus, isso era uma blasfêmia, e para os gregos, era loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do Cristo crucificado, tanto para os judeus quanto para os gentios. E em Cristo está a verdadeira sabedoria da vida, a verdadeira sabedoria de Deus para a salvação da humanidade. Iremos aprender também que a cruz de Cristo não pode ser ignorada em nossas mensagens e pregações, e que essa é a razão de pregar as boas novas de salvação em Cristo. Devemos ter em mente que precisamos sempre mencionar sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para a expiação dos nossos pecados e para a salvação das nossas almas. O nosso textuário diz o seguinte, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Irmãos, vamos ver nessa lição que a ideia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para os judeus era um escândalo, escandaloso. Eles esperavam um outro Messias, que o Cristo deles viria com poder e glória, mas poder e glória terrena, né? Como se fosse um dominador, como foram os reis, né? Pudesse salvar, libertar a nação de Israel, mas com poder mundano. Eles não esperavam um rei celestial, não esperavam um Cristo que fosse ser morto. E para os gregos, que detinham o conhecimento da época, a maior sabedoria da época, isso era loucura. Eles não acreditavam na simplicidade da mensagem da cruz do Calvário. Vamos ver isso no decorrer da lição. Em nossa verdade prática, diz o seguinte: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Vamos ver na lição, irmãos, que Deus demonstra toda a sua sabedoria no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos perceber que esse sacrifício, a morte de Jesus e sua ressurreição do Cristo, do Salvador do povo de Deus, já estava previsto nas Escrituras. Mas para a época, para as pessoas, foi difícil para muitos acreditarem nessa salvação. Mas percebemos que Paulo vai se empenhar bastante nesse evangelho, no evangelho baseado na cruz do Calvário, baseado na mensagem da cruz. E ele se esforça, né, e nos ensina a também termos como foco a pregação do Cristo crucificado, né, demonstrando que Deus em sua total sabedoria, em sua sabedoria,
trouxe a salvação para a humanidade através do sacrifício de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25 e capítulo 2, versículo 1 a 5. Diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Segundo, 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Comentando um pouco, irmãos, sobre essa passagem, quero destacar o versículo 18, o primeiro versículo da lista. Loucura para os que perecem. Os que perecem, irmãos, mencionados aqui, nós podemos deduzir que são aqueles que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam na mensagem do sacrifício de Jesus no Calvário. E que para nós, os salvos, os que acreditam, é poder de Deus. No versículo 20, Paulo relaciona aqui diversas perguntas. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O inquiridor deste século? Então, se formos retratar essas perguntas para os nossos dias, nós podemos fazer uma comparação com aqueles que se dizem sábios nos nossos dias. São aqueles que acham que têm o conhecimento das coisas. E quando nós falamos sobre a nossa aceitação do sacrifício de Jesus nas nossas vidas e aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as pessoas não entendem isso. Nos acham loucos, nos acham que perdemos o juízo, por não conseguirem enxergar a salvação de Deus através desse sacrifício de Jesus, eles nos consideram como loucos, loucura, e se acham sábios. Os escribas são aqueles grandes conhecedores das coisas. Vamos comparar aqui com os estudiosos, aqueles que possuem vários diplomas, suas faculdades, que necessitam de comprovações reais para poder terem fé em alguma coisa. Os inquiridores deste século, que são aquelas pessoas que ficam perguntando, principalmente quando estamos passando por dificuldades. Nós que aceitamos a Jesus, nós temos que conhecemos a palavra e temos fé no sacrifício de Jesus, nós temos a ciência de que passaremos por dificuldades, passaremos por enfermidades, passaremos por necessidades, por provações. E quando estamos passando por essas situações, esses inquiridores começam a nos perguntar: cadê o teu Jesus? Por que você está passando por isso? Você não é crente? Você não é cristão? Você não crê em Deus? Por que Deus está deixando isso acontecer com você? Então, esses inquiridores faziam isso naquela época.
Paulo, quando sofria, quando era perseguido, né? Quando foi preso, eu imagino que pessoas naquela época perguntavam: por que você foi preso se você agora é cristão? Porque agora você acredita num Cristo que foi crucificado e ressuscitou? Então, irmãos, passamos por essa situação que Paulo também passava, né? Mas Deus tornou louca essa sabedoria deste mundo, porque a nossa sabedoria pela fé em crer em Jesus é muito maior do que isso. Como no versículo 22 menciona, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós também temos esse tipo de ocorrência em nossos tempos. Há pessoas que, para poder crer em Jesus, precisam de milagres, precisam de uma cura, precisam de prosperidade, precisam de coisas palpáveis, sinais visíveis. Não buscam a Cristo pela fé. Enquanto, comparado aos gregos da época, que eram os detentores do conhecimento e sabedoria da época, há pessoas que, para poder aceitar a Jesus, crer na palavra, precisam de comprovações científicas, precisam de coisas que comprovem a veracidade da Bíblia, não simplesmente pela fé, porque Cristo se deu por nós. No versículo 25, Paulo menciona, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo não está dizendo que Deus é louco. Paulo não está dizendo que Deus é fraco. Ele simplesmente está usando da palavra que as pessoas jogavam para cima dele, falavam de Deus, que esse Deus que se deixou ser crucificado é um Deus fraco. Essa coisa de que o Messias ia ser morto, isso é uma loucura. Então ele usou das palavras que falaram para ele para fazer uma espécie de ironia na hora de mencionar que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E que a fraqueza de Deus, esse Deus que eles diziam que era um Deus fraco porque se deixou ser crucificado, né, se entregou, né, foi aprisionado, foi açoitado, foi martirizado, sofreu tortura, né, bom que um Deus se deixa passar por essa situação, esse Deus fraco na concepção dos ignorantes da época, essa fraqueza de Deus é muito mais forte que a dos homens, né? Deus demonstrou o seu amor, mais forte o amor de Deus por nós. Aí está a fortaleza de Deus, né? Em se entregar voluntariamente para salvar a humanidade. Então, que Deus faria isso? Que outros deuses fariam isso? Né? Então, quando Paulo menciona, ele não está afirmando que Deus é louco ou que Deus é fraco. Simplesmente está usando de uma espécie de ironia para explicar, dizer que Deus é muito mais sábio e muito mais forte que qualquer concepção humana. Na segunda parte, em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 4, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo, irmãos, ele era uma pessoa extremamente conhecedora da palavra de Deus, conhecedora da Torá e praticante dos costumes hebreus. Ele tinha um grande conhecimento, era estudado, como lemos em lições anteriores, e ele poderia muito bem, com a sua eloquência, convencer os outros, convencer pessoas sobre a mensagem da cruz no Calvário. Só que ele não usou disso. Ele usou da demonstração do Espírito de poder, que ele mesmo já havia tido experiência com Jesus. Ele, como os gentios, vamos dizer assim, como os hebreus, ele também não cria na mensagem da cruz. Ele não acreditava que o Messias, o Salvador, pudesse ser aprisionado, pudesse ser morto no madeiro e ressuscitar, assim, da forma que foi feita com Jesus. Ele também não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa experiência, essa demonstração do Espírito e poder. Tanto que Jesus faz com que ele tenha esse encontro, proporciona esse encontro de Paulo com Jesus e Paulo passa a ser o apóstolo que vai pregar essa mensagem, que mais vai pregar essa mensagem da cruz. Mas através de sua experiência, através da demonstração do Espírito de poder que Jesus fez em sua vida.
Então ele não usou de persuasão para convencer ninguém, ele usou de palavras verdadeiras, não usou de sabedoria humana, mas sim de coisas espirituais e do poder de Deus através da palavra. Nossa introdução diz o seguinte: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Irmãos, não vou me ater muito nessa introdução, pois já foi mencionado várias coisas aqui, né, sobre Paulo passou, através de sua experiência com Cristo, ele passou a ver a veracidade sobre o Cristo crucificado e ressuscitado, o Cristo ressurreto. E isso passou a ser a sua missão de vida, pregar essa mensagem para os deuses gentios, né, e que ele utilizava de jargões, de palavras-chave, não jargões, palavras-chave, expressões-chave para começar a sua pregação, começar as suas cartas. Isso vai ser melhor mencionado na lição. Bem, no ponto central da lição, diz o seguinte: Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. Cristo está presente em toda a Bíblia. Nós sabemos que muitos teólogos afirmam que a Bíblia é cristocêntrica. Isso porque Cristo está mencionado, o Messias está mencionado em toda a Bíblia. Tanto que Jesus, ele afirma isso, né, como podemos ver em Lucas capítulo 24, versículo 25 a 27, que ele mesmo diz isso para 2 discípulos a caminho da aldeia chamada Emaús. Diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 25 a 27. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração tudo, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Cristo mesmo, nessa passagem, irmão, Cristo mesmo estava pregando sobre ele mesmo, mostrando as ocorrências, ele mostrando os mistérios, né, revelando àqueles 2 discípulos sobre a presença do Messias ali, sobre o Cristo nos livros da Bíblia, tanto de Moisés, por todos os profetas e por todas as Escrituras. Então, isso afirma ainda um pouco mais sobre a centralidade de Cristo na Bíblia, ou seja, a Bíblia sendo cristocêntrica. No primeiro tópico, diz a centralidade da pregação de Paulo. Como mencionado, nós já sabemos que a centralidade da pregação de Paulo era a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição. No item 1 diz o seguinte: o ministério de pregação e Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria.
Como visto em lições anteriores, irmãos, Paulo era fariseu e profundo conhecedor da Torá e praticante dos costumes dos judeus. Seus ensinos não eram contrários dos apóstolos, mas esse conhecimento que ele já tinha anteriormente, todo esse conhecimento, o fez se destacar na pregação do Evangelho. Ele tinha muito conhecimento, ele era profundo conhecedor da Torá, praticante dos costumes hebreus. Então, essa característica fez com que ele se destacasse. Mas, apesar de tudo isso, o que Paulo pregava não destoava do que era ensinado pelos outros apóstolos. Os outros apóstolos também foram grandes pregadores. Foram muito usados por Deus. E apesar dessa distância entre os primeiros apóstolos, Paulo pregava de forma semelhante aos outros, porque o que ele pregava estava baseado nos ensinamentos e nas revelações feitas por Jesus, como podemos ver em Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 12. Paulo diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que ele pregava é o que Cristo ensinou para os apóstolos, inclusive os outros. Por isso que não destoava. O que ele pregava não estava se opondo ao que os outros apóstolos ensinavam. Esse trecho da lição também menciona que, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é Cristo crucificado. Irmãos, aqui ele menciona que os judeus e gregos eram orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento. Judeus, religiosidade, e gregos de conhecimento. Mas apesar disso tudo, através da pregação de Paulo, eles também descobriram, como Paulo, que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado, ou seja, a mensagem da cruz. No item 2, vamos ler o seguinte: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Irmãos, aqui, essa questão, a palavra da cruz era uma afronta, era porque os hebreus, principalmente os hebreus, sabiam, haviam aprendido que a morte pela cruz era maldição. Maldito todo aquele que era posto no madeiro. Então, isso para eles era difícil acreditar, era difícil para aqueles que não tinham uma visão espiritual mais elevada, né? Estava muito baseado apenas no cumprimento da lei, no sentido literário às vezes, entender que o Messias, que iria salvar o povo de Deus, tinha sido crucificado. Então essa palavra da cruz era uma afronta para os religiosos. E para os filósofos era difícil acreditar. Por que o Salvador de vocês tem que ser um homem simples, que foi preso, foi condenado, foi morto e foi crucificado? Foi crucificado e morto e ressuscitou. Então, os filósofos, os gregos, não entendiam bem isso. E os hebreus não aceitavam isso, né? Seria como dizer, em nosso tempo, por exemplo, que o nosso Salvador seria condenado, o Salvador das nossas almas, o Salvador da nossa humanidade, ele seria condenado e morto por forca, pela forca ou pela cadeira elétrica. Nós sabemos que a forca e a cadeira elétrica são elementos que representam a maldição, que são destinados a malfeitores, para a escória da sociedade, né? Para aquelas pessoas que cometeram crimes, malfeitores cometeram diversas atrocidades. Então, para eles,
Cristo, para estar na cruz, Jesus, para estar na cruz, ele poderia ter cometido uma atrocidade, poderia ter cometido delitos que o fizeram ir para a cruz. Então, eles não conseguiram enxergar naquele sacrifício de Jesus a salvação para a humanidade, devido a todos esses conceitos que já estavam enraizados em suas mentes, que dificultava que eles enxergassem a salvação e aceitassem a salvação. Lógico que sabemos, irmãos, que Deus já ele já ele a palavra de Deus não volta vazia, né? Então Deus já sabia que esse tipo de coisa ia acontecer. Então, para aqueles que estavam próximos de Deus, que acreditavam de sua palavra, Deus permitiu que eles conseguissem enxergar o sacrifício de Jesus na cruz. E precisamos pedir a Deus que os nossos olhos, nosso coração e nossa mente estejam sempre abertas para a palavra, para que nós não venhamos a deixar de cumprir o que a vontade de Deus por falta de conhecimento e principalmente por teimosia, né? Às vezes estamos presos a dogmas que estavam já enraizados em nossas vidas por costumes antigos, pessoas que vieram de outras religiões, que se converteram, mas ainda possuem algumas coisas que trazem dos costumes anteriores. Então, temos que pedir a Deus sabedoria, conhecimento para que essas coisas não bloqueiem a nossa visão da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Bem, irmãos? Então, prosseguindo aqui. Então, diz assim, nesse mesmo trecho, por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pela qual a salvação dos pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração. Isso houve o efeito contrário. Na verdade, houve rejeição por parte dos hebreus e dos gregos, por ser a cruz um instrumento de suplício e morte. Bem, irmãos, que suplício é uma grave punição corporal ordenada por sentença, tortura, uma pena de morte. E pena de morte, nós sabemos que a pessoa que é sentenciada à pena de morte é porque cometeu algo muito grave, um crime muito grave. Então, isso fazia com que eles não fossem atraídos pela mensagem da cruz. No item 3, diz o seguinte: para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos, que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Bem, irmãos, aqui, comparando com os tempos atuais, é como se, para acreditar na mensagem da salvação de Jesus na cruz do Calvário, as pessoas humildes intelectualmente precisassem de milagres e os mais letrados precisassem de comprovações científicas, como mencionei anteriormente. Aqui ele menciona, enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, né? Eles já tiveram isso, irmãos, por parte de Deus. Eles eles tiveram experiência com Deus física no deserto, quando eles saíram do Egito, na travessia do Mar Vermelho. Eles tiveram isso quando Moisés estava no deserto e Moisés fez a serpente de metal, representando Cristo também, para que todo aquele que olhasse a serpente fosse curado das picadas das serpentes ardentes do deserto, né? Os hebreus também tiveram experiência física, também ainda no deserto,
do maná do céu que descia do céu. Então, várias coisas, várias maravilhas, vários milagres já haviam acontecido, curas de pessoas. Então, os hebreus, os judeus, queriam esses sinais para poder crer na palavra, enquanto Jesus queria que, pela fé, acreditassem na palavra. E, enquanto isso, os filósofos desejavam argumentos filosóficos para explicar a questão da vinda do Messias, do sacrifício de Jesus nas cruzes do Calvário e sua ressurreição. Então, isso acabava com que, se nós trazendo para nossos dias, como pessoas que querem cura, querem prosperidade, querem muita saúde, querem muitas coisas, riqueza, querem esses sinais físicos para crer na palavra de Deus. E os outros mais estudados, aqueles que têm suas faculdades, suas profissões, suas ciências, quisessem comprovações para que pudesse acreditar na palavra de Deus. O fato dos judeus estarem esperando um Cristo cheio de poder e autoridade humana, um rei terreno, e não um homem humilde, um rei de um reino celestial, e o fato dos gregos, os filósofos, acharem muito simplória a mensagem da cruz, dificultava a sua aceitação. Para eles, tinha essas questões do que eles esperavam, do que eles acreditavam, acabou dificultando e cegando ele essa crença, essa coisa enraizada nos hebreus e nos gregos, na questão do conhecimento e da filosofia, faziam com que eles não enxergassem a simplicidade da mensagem da cruz. E essa não aceitação da simplicidade da mensagem da cruz pode ser perigosa para a nossa salvação nos nossos dias, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, irmãos, a salvação, a nossa salvação, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é algo simples. Basta que nós também sejamos simples e estejamos de olhos, coração e mente aberta para a palavra de Deus. E mesmo que a gente não consiga enxergar, orar a Deus para que Ele possa abrir nosso entendimento para isso, para que nós não venhamos nos perder por estarmos enraizados a costumes, a conhecimentos, a coisas que nos fazem não enxergar o plano de Deus para nossas vidas. Em contrapartida a isso, os que creem na mensagem da cruz, a mensagem de Paulo é poderosa. A mensagem da cruz é poderosa e preenche nossas necessidades, coisa que a sabedoria humana não faz. Como diz mesmo a palavra, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus para salvar o ser humano, é poder de Deus para nossas vidas, para que nós possamos ser salvos pelo sacrifício de Jesus no Calvário por nós. Prosseguindo, a síntese desse tópico, irmãos, diz o seguinte, o resumo desse tópico. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Não só da mensagem de Paulo, como lemos, ele é o centro da Bíblia inteira, e deve ser o centro das nossas pregações, da nossa mensagem e das nossas vidas. Temos que ter Cristo como nosso objetivo, a mensagem de Jesus como nosso objetivo de vida, nosso objetivo da salvação. E objetivos para nossas pregações e quando formos levar o Evangelho para outras pessoas, para toda criatura, como diz a palavra. Bem, tópico 2 diz o seguinte: expressões-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos.
Bem, irmãos, como já mencionei anteriormente, Paulo usava de expressões-chave quando ia falar, pregar, escrever suas cartas. Vamos aprender nesse tópico 2 sobre essas expressões-chave. 1. Diz: o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim e, não por acaso, identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Bem, irmãos, aqui nesse trecho, podemos dizer que a lição diz assim: podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo, né? Paulo cumpriu bem a sua missão pregando o Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus no Calvário, o Evangelho, esse trecho do Evangelho, foi muito utilizado por Paulo, tanto que a lição diz que das 76 ocorrências, 54 são encontradas nas cartas paulinas. Então, essa ação, essa missão de Paulo em levar as boas novas, a boa notícia para as pessoas, ele cumpriu e foi foco da vida dele, foco do seu ministério, né? Como diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, pregar o evangelho a toda criatura. Então, lá diz o seguinte: disse-lhes, disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, para ser um pouco mais exato. Então, irmãos, Paulo, quando ele descobriu que a mensagem da cruz, né, o sacrifício de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo era algo verdadeiro, ele se dedicou a propagar esse evangelho, a levar essa boa nova para as outras pessoas, para toda a criatura, para que outras pessoas pudessem se converter também, pudessem conhecer a salvação do mundo expressa em Jesus, no sacrifício de Jesus. E quando aqui esse texto da lição, como fala sobre as expressões de Paulo, ele sempre se identificava na sua pregação como o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus, um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então Paulo tinha essa característica de sempre mencionar que o Evangelho que ele pregava era o Evangelho de Cristo. 2. Cristo crucificado. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo descreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é um tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração de sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado.
Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Irmãos, sabemos pelas Escrituras que o Cristo seria morto pelos nossos pecados e depois ressuscitaria. Isso fica claro na passagem de Isaías 53. Né? Nós sabemos lá que a vinda do Messias está bem expressa nesse capítulo 53 de Isaías. Né? Lá, principalmente nos trechos diz assim, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, só esse trecho já demonstra a mensagem que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Deus demonstra o seu amor pela humanidade, enviando Jesus para se sacrificar por nós. Não só esse trecho, fora essa passagem, existem outras passagens demonstrando que o nosso Salvador seria morto por nós e erguido para todos que vissem o seu sacrifício e olhassem para ele, aceitando o seu sacrifício, seriam salvos. Por isso, Cristo crucificado, a mensagem de Cristo na cruz, demonstra o amor de Deus por nós. Podemos perceber isso também em outras passagens, como a passagem do cordeiro que foi sacrificado por Abraão no lugar de Isaque. Isso é uma representação de Cristo em nossas vidas. O cordeiro se sacrificando por nós, morrendo por nós. E pela serpente de metal feita por Moisés no deserto, a serpente que foi feita e foi erguida para todo aquele que fosse picado pela serpente no deserto, olhasse para a serpente de metal erguida e fosse curado. Lá em Números, capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Faça-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E lá em João, capítulo 3, reafirma isso, no versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essas passagens demonstram e confirmam a sabedoria de Deus em cumprir a sua palavra e o amor de Deus pelas nossas vidas. E por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana. Isso é coisa incompreensível para nós humanos. Esse amor de Deus, essa sabedoria de Deus no cumprimento de sua palavra, mas apresentado por meio de Jesus Cristo ou crucificado. Amém. Bem, esse tema, como diz aqui no final do item 2, esse tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Muitas igrejas estão muito preocupadas no evangelho da prosperidade, no evangelho só da cura, só dos milagres e maravilhas. Mas nossa meta, irmãos, para nossas vidas é a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Não adianta nada você ter prosperidade se você perder a sua alma. Não adianta nada você ter sua saúde, né, e perder a salvação da sua alma. Então temos que focar na mensagem da cruz, que o objetivo do sacrifício de Jesus foi a salvação de nossas almas. Bem, no item 3 diz o seguinte: Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Bem, irmãos, aqui vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, né? Que a ressurreição de Cristo, se não houvesse a ressurreição, a cruz, a mensagem da cruz não teria sentido, porque o que foi mencionado pelos profetas, toda a profecia que foi dita nos livros, era que o Salvador, o Messias, o Cristo, ele iria ser sacrificado, né, ser morto e seria ressuscitado. Se Cristo não ressuscita, a palavra de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus não iria se cumprir. Se Cristo não ressuscita, seria apenas mais um mártir, seria apenas mais um que morreu em prol do Evangelho, em prol da palavra. Não seria verdadeira a mensagem da cruz. Então, havia necessidade do Cristo ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, para que a nossa promessa, o que nós buscamos em acreditar nessa mensagem, é que nós também seremos ressuscitados um dia. Aquele que morrer em Cristo, morrer salvo, aquele que aceitou a Jesus e morreu salvo em sua palavra, crendo em Jesus, nós temos a esperança de ressuscitarmos um dia para estarmos na glória com Deus. Então, se não houvesse se não houvesse a ressurreição de Cristo, esse plano de Deus, essa demonstração do amor de Deus, né, esse plano de Deus para a nossa vida não seria demonstrado, não seria verdadeiro. E pela mensagem do Evangelho de Cristo na cruz, esperamos a nossa salvação e também a nossa ressurreição para o reino de Deus. Então, Cristo morre pelos nossos pecados, como descreve as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Cristo não vê, no nosso caso, irmãos, se Cristo ele foi morto, ressuscitou, isso também acontecerá em nossas vidas. Como diz aqui, logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Então, a relação entre a cruz, ou seja, a morte de Jesus, o sepultamento dele e o túmulo vazio que representa a sua ressurreição, que ele ressuscita e sai do seu túmulo e retorna para o reino dos céus, expressa o real significado da mensagem da cruz. Algo que acontecerá em nossas vidas também, irmãos. Se Cristo não vier antes de morrermos e sermos arrebatados e morrermos salvos pela sua palavra, nós seremos também sepultados. Nós iremos morrer e vamos ser sepultados. Mas se morrermos em Cristo, nós seremos ressuscitados por ocasião da sua vinda, né? E os nossos túmulos, nossos supostos túmulos, também ficarão vazios. Nós iremos ser ressuscitados, transformados e iremos estarmos na glória com o Senhor para a eternidade. Então, isso demonstra a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus, expressando a mensagem da cruz para nossas vidas, que é o que esperamos, sermos salvos e sermos ressuscitados, conforme diz a palavra, para ressuscitarmos para a glória eterna, para a vida eterna ao lado do nosso Senhor. E finalizando aqui, portanto, o nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Ele foi morto e foi ressuscitado. Amém. A síntese do tópico 2, nosso resumo, diz o seguinte: o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo. Bem, irmãos, foi o que nós aprendemos, que essas expressões são muito utilizadas pelo apóstolo Paulo em suas mensagens e pregações. Bem, tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz.
Nós vamos ver nesse trecho, irmãos, os efeitos da mensagem da cruz para nós que as ouvimos, tanto para aqueles que creem, para aqueles que não creem. Como essa mensagem da cruz é aceita ou não pelas pessoas, pela humanidade. Diz assim o número 1. Uma vida de poder de Deus. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Como já foi mencionado, irmãos, a mensagem da cruz é o poder de Deus para aqueles que creem. E como Paulo, nós somos utilizados por Deus para levarmos essa mensagem a toda criatura. Somos instrumentos de Deus para levar esse Evangelho. Paulo, ao ensinar essa mensagem, ele não se baseou em fãs filosofias humanas, como já foi dito, e sim pela simplicidade da palavra, pelos ensinamentos de Jesus e pela experiência de transformação que ele teve em sua própria vida, ao encontrar Jesus e ter aquele encontro com Jesus, essa transformação direta com o Senhor. Isso fez com que Paulo fosse impulsionado a levar essa mensagem para todos que quisessem ouvir e, pela fé, ouvir sobre a salvação de Jesus na cruz do Calvário. Como diz em Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, esse trecho fala que Paulo pregava sobre a mensagem da cruz não era baseado em filosofia humana, em conhecimentos humanos, em ciência humana, em si pelo Espírito, pelo poder de Deus, pela experiência que ele teve, pela transformação da vida dele em Cristo Jesus. E essa transformação, essa experiência que ele tinha, que ele teve, esse conhecimento que ele passou a ter da veracidade, da mensagem da cruz, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele queria transmitir essa notícia, essa boa nova para outras pessoas, né? E tanto ele como nós somos instrumentos na mão de Deus para pregar e anunciar esse evangelho da salvação de Cristo. 2. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Bem, irmãos, é bem interessante esse trecho. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, né? Nós podemos perceber, trazendo um pouco para a nossa vida atual, que realmente há uma contradição muito grande. Quando nós aceitamos a Deus, Deus passa a nos dar revelações de sua palavra, passamos a ter um pouco da sabedoria e ciência de Deus em sua palavra, a gente começa a perceber que o mundo está contraditório. Enquanto o mundo está excluindo os deuses de suas vidas, as pessoas estão excluindo os deuses de suas vidas, estão colocando outros deuses. E eu não falo deuses, esses deuses pagãos, não, irmãos, essas imagens, não, eu estou falando deuses, até pessoas vivas. Uma pessoa que ela adora um cantor, adora um artista, ela faz de tudo para perseguir aquele artista, vê no Instagram, vê no Facebook, vê não sei da onde, das grandes mídias, vê na televisão, quer saber tudo daquela pessoa. Ele está endeusando, está enaltecendo uma outra coisa
que não é Deus, está adorando outra coisa que não é Deus. E, além do mais, muitas pessoas, dentro do narcisismo humano, recusam reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa pessoa ela não quer seguir a Cristo, ela quer ser seguida. Ela quer ter milhões de seguidores no Face, quer ter milhões de seguidores no Instagram, quer ter várias coisas e esquece de seguir a Cristo. Ela passa a amar a si mesmo, amar sua própria imagem, né? Fica horas no espelho se produzindo. Não estou falando de maquiagem, não, irmão. Estou falando assim como se chama? De vaidades. Quer ter a melhor roupa, quer ter o melhor carro e tudo assim, no sentido de mostrar uma imagem para ganhar cada vez mais seguidores. E ela esquece de seguir a palavra de Deus e seguir a Cristo. Enquanto a sabedoria da cruz, né, ela nos faz ser humildes, estarmos prostrados diante de Deus. E mesmo que Deus nos dê a prosperidade, mesmo que nós venhamos ser abastados, né, termos coisas até materiais, né, nós sermos prósperos de várias maneiras, seja no trabalho, seja em casa, seja nos nossos negócios, né, nós não vamos nos esquecer que, que nós somos servos de Deus. Não vamos nos esquecer do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Seremos sempre humildes de coração, seremos sempre mansos, porque a palavra de Deus está em nosso coração. Que o sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas continue nos nossos corações. E isso faz com que nós tenhamos uma vida humilde. Ter vida humilde, irmãos, não é viver na pobreza. Ter vida humilde é reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus, até a nossa própria vida. E quando, muitas das vezes, alguém que está passando por uma situação com maior dificuldade, nós venhamos levar essa pessoa condições de se manter. Nessa pandemia, nós tivemos muitas oportunidades de demonstrar isso. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas ficaram enfermas e perderam parentes e entes queridos. E é um momento de demonstrarmos o amor de Deus em nossas vidas para essas pessoas. Lá levar um mantimento, levar remédio, levar cestas básicas, não pode ser às vezes nem diretamente, mas você leva a igreja e deixa lá uma cesta básica para entregar a uma família que está necessitada, demonstrando a sua humildade, demonstrando que Deus está em seu coração e que você aprendeu com Cristo que devemos levar as boas novas às pessoas. Não só isso, mas também sermos humildes e sermos solidários com os outros, né? E com isso, a gente consegue abrir o coração das pessoas, demonstrando a nossa caridade, o nosso amor. Essa pessoa fica aberta a ouvir a mensagem da cruz. Você leva um mantimento para alguém que nem às vezes conhece a Cristo, leva uma cesta básica, por exemplo, aquela pessoa vê a sua atitude e começa a se questionar: por que essa pessoa é assim? Ela nem me conhece direito e está aqui me trazendo uma cesta básica. Eu a trato mal, mesmo assim ela traz uma cesta básica. Eu a trato mal e mesmo assim ela vem me trazer perguntar se eu estou precisando de alguma coisa. O que essa pessoa tem de diferente? E é o momento que o coração e a visão dela começa a se abrir para a mensagem da cruz e você prega. Foi porque um dia eu reconheci o sacrifício do meu Senhor na cruz pela minha vida. E aí, você transmitindo pela sua experiência, não com palavras persuasivas, nem com contentar com convencimentos, e sim pela sua experiência de espírito e poder de Deus da sua vida, você leva a mensagem da cruz para essa pessoa e ela passa a enxergar como Paulo nos passou a enxergar, como nós passamos a enxergar um dia. Antes éramos cegos, e agora passamos a enxergar também sobre o amor de Deus demonstrado, o amor de Deus por nós demonstrado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, precisamos ter esse conhecimento em nossas vidas, né? E sermos humildes, continuar sermos humildes, né? Lá em Mateus, versículo, quero mencionar aqui alguns trechos da Bíblia que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Nós já falamos sobre esse trecho. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século?
Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Né? Então, irmãos, nessa demonstração que eu falei aqui, de às vezes as pessoas nos maltratam e não entendem porque a tratamos bem, levamos a boas novas para elas, as pessoas começam a não entender, acham realmente, isso aqui que é isso, não estou entendendo, pô, é, eu falo mal dele, eu o maltrato, o trato bem, mesmo assim ele deseja o meu bem. Essa loucura, que coisa doida é essa? Então, essa loucura, essa sabedoria, a sabedoria humana não entende isso, né? Então, e com isso nós demonstramos que a loucura de Deus, isso que eles acham que não entendem, que acham louco, é mais forte que a sabedoria deste mundo, né? Em Isaías capítulo 6, versículo 10, diz assim, sobre a humildade, irmãos, falando sobre a humildade. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso aqui, irmãos, demonstra que nós devemos sempre lembrar que somos humildes, o que Deus nos transforma. Se nós temos impuros lábios, nós passamos a ter lábios puros. Se temos uma vida impura, passamos a ter uma vida pura. Então, essa transformação não nos deve fazer com que esqueçamos da humildade na presença de Deus. Diz assim lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O melhor exemplo de humildade, né, irmãos, é Jesus. Em várias demonstrações do seu ministério aqui na Terra, ele demonstrou a sua humildade. Uma delas foi ao lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos, demonstrando-se se fazendo menor. Então, indo até os enfermos, né, indo até os necessitados, levando a sua palavra a quem precisava, né? Então, temos que ter essa questão de humildade. Um dia, lógico que todos nós somos servos de Deus, dono da prata e do ouro, toda a prata e todo o ouro, e dentro da nosso crescimento espiritual, Deus vai nos fazer crescer materialmente também, desde que sejamos maduros e preparados para isso, né? Desde que Ele saiba que nós não vamos nos desviar diante das coisas materiais. Então, um dia, quando Deus, enquanto somos fiéis no pouco em nossas vidas, e quando Deus nos colocar no muito, continuaremos fiéis e não nos esquecer de levar essa prosperidade a outras pessoas, né? Levar, quando alguém precisar, alguém que for mais humilde, não se desviar dessas pessoas e sim tentar ajudá-las, mantermos sempre humildes, representando a humildade de Deus em nossas vidas, né? Tendo como exemplo a Cristo e seguindo o exemplo de Cristo. Item 3. Uma vida na dependência do Espírito. Isso é muito importante, irmãos, estarmos sempre dependentes de Deus e do Espírito de Deus. Vamos ler. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Irmãos, isso é extremamente interessante e extremamente importante, irmãos. Esse último trecho da lição é muitíssimo importante. Sobre nós, lógico, nós devemos ter a plena consciência de nossas fraquezas. Sem Deus nós não somos nada, irmãos. Sem Deus, as nossas limitações são insuperáveis. Sem Deus, nossos medos interiores não são enfrentados. Nós precisamos ter Deus em nossa vida, estarmos à mercê de Deus e dependermos de Deus e do Espírito Santo para que possamos sermos fortes na presença dEle e jamais venhamos a nos desviar.
No momento em que você tenha consciência de que sem Deus você não é nada, que sem Deus você não consegue fazer nada, sem a permissão de Deus, e Deus na tua vida, sem os planos de Deus na tua vida, você não faz nada, você não levanta o seu pé, você não levanta da cama, você não acorda, você não dorme, você não tem saúde. Se quando no momento que a gente passa a ter essa consciência, a gente passa a nos sujeitarmos a Deus, nos passamos a se ficarmos dependentes da palavra de Deus e do seu Espírito Santo. Isso que com isso, irmãos, o grande perigo, o contrário disso, o grande perigo é sermos soberbos, acharmos que tudo podemos fazer, tudo depende da minha inteligência, tudo depende da minha força, tudo depende da minha iniciativa. Quando no momento que passamos a ser soberbos, ali nos tornamos fracassados. Ali a gente pode até conseguir os nossos objetivos materiais, mas seremos pessoas infelizes, seremos pessoas que perderemos a principal coisa em nossas vidas, que é Deus em nossas vidas e a nossa salvação. Então precisamos estar sempre conscientes, sempre dependentes, ao levantar, ao abrir os olhos de manhã, lembrarmos que se você acordou foi porque Deus permitiu que você acordasse. Se você deitou à noite para dormir, foi porque Deus permitiu Deus esteve contigo durante todo o dia e permitiu que você deitasse tranquilamente no seu travesseiro, com saúde. Às vezes até, irmãos, enfermos, que infelizmente o nosso corpo é corruptível e perecível. Nosso corpo humano é perecível. Nós ficamos doentes, nós envelhecemos. Então, independente de Deus querer sempre o nosso melhor, nosso corpo é frágil e um dia vai se acabar. Ele vai fraquejar e vamos começar a termos problemas. Mas isso não quer dizer que tenhamos que sair da presença de Deus. Pelo contrário, temos que orar a Deus para quando na nossa velhice, quando estivermos próximos de irmos para o nosso leito, a nossa vida se acabar, nós estejamos na presença de Deus e com isso temos a certeza e falar como Estevão falou, eis que vejo os céus abertos e vejo o meu Senhor. Né? Termos essa certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, jamais podemos confiar em nós mesmos, como diz aqui a lição, e temos que ter a plena consciência das nossas fraquezas, nossas limitações, nossos medos, e estarmos sempre na dependência do Senhor. Né? Diz assim, lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 7. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e se aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Existem outros textos da Bíblia, irmãos, que falam sobre termos confiança em Deus, depositarmos nossa confiança, nossa força, nossa fé em Deus, em Sua Palavra, no Espírito Santo. Mas esse foi o trecho da Bíblia que veio à minha mente, que imagino que foi bem colocado aqui no momento, bem propício para essa parte da lição. Amém, irmãos? Prosseguindo, nós temos aqui agora a nossa síntese do tópico 3, que diz: os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito Santo. Essa síntese resume bem esse trecho da lição, irmãos. Muito bom. Bem, concluindo, estamos próximos ao final da nossa lição. Temos como conclusão o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Irmãos, essa conclusão resume toda a lição. Realmente, a igreja, nós somos a igreja de Cristo, né? A cruz de Cristo nos salva, a mensagem da cruz, a mensagem da cruz fala que demonstra o sacrifício e o amor de Deus por nós, nos dá ânimo, nos impulsiona.
Cristo, a morte do Senhor e a ressurreição nos demonstra que há esperança para nossas vidas. Nós iremos como Ele, iremos ressuscitar, iremos ser transformados e estarmos na glória com o Senhor. Apesar de muitas pessoas não entenderem isso, mas graças a Deus que estamos aqui entendendo e buscando cada vez mais estamos sendo gratos a Deus por esse sacrifício e por entendermos essa mensagem que nos salva, que nos liberta, né? Que ao mesmo tempo nos revela uma vida de poder em Deus. E graças a Deus que também, a exemplo do Senhor, somos humildes e estamos sempre conscientes que somos sempre dependentes do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, do amor de Deus em nossas vidas. E somos transformados por inteiro através da Palavra do Senhor, através da mensagem da cruz do Calvário, do amor de Deus demonstrado no sacrifício de Jesus em nossas vidas. Bem, irmãos, chegamos aqui ao final de mais essa lição. Terminamos aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Desejo que tudo que foi comentado sobre a lição possa ser guardado em vossos corações e que seja de grande proveito para as vossas vidas, nossas vidas, fortificando ainda mais a nossa fé na mensagem da cruz, ajudando também a nós termos vontade e ação e levar essa mensagem a muitas outras pessoas, em prol da proclamação do Evangelho de Cristo e para o crescimento do seu reino. Agradeço a todos, fiquem todos com a paz do Senhor.